Bom dia, segundo ano. E aí, como é que vocês estão? Passaram um bom final de semana, descansaram, brincaram? Eu espero que sim, que você esteja em casa com saúde, que os seus familiares também estejam. Se caso estiver passando por alguma dificuldade, tenho certeza que logo, logo essa situação vai passar e tudo vai se normalizar, tá bom? Não se preocupa, que logo, logo tudo isso passa. Gente, a gente vai continuar sobre os assuntos que vimos na semana passada e continuaremos falando ainda sobre transporte, que é o tema que estamos estudando, certo? Tudo bem? Então, eu só quero acrescentar algumas informações sobre os meios de transporte, que eu ainda não tive, ou não tive a oportunidade, acabou esquecendo de acrescentar, tá certo? E o que seriam essas informações a respeito dos meios de transporte? Vejamos, como sabemos, a gente viu em outra aula, né, na semana passada, que existem meios de transporte coletivos e individuais. Foi isso? Pois então, os individuais nós vimos que é a bicicleta, a motocicleta, os carros, ok? Nós vimos que os coletivos são os ônibus, não é isso? Aviões, trens, são meios de transporte coletivos, ok? E observamos também, no nosso estudo da semana passada, nós observamos que os meios de transporte, eles tanto são viáveis para nós, seres humanos, como também para a entrega das mercadorias, os transportes das mercadorias, não foi isso? Até eu mencionei que no Brasil, o meio de transporte mais utilizado para a entrega dessas mercadorias seria os caminhoneiros, o caminhão. O caminhão é um meio de transporte mais utilizado, né? Porque nós temos uma rede de rodovias muito grande espalhada por todo o país e é por meio deles que a gente pode e consegue ter nas farmácias os produtos, nos supermercados os alimentos, as roupas. Então esses caminhoneiros que trabalham, né, fazendo essas entregas, esses transportes por todo o país, tem essa grande eficiência, tem essa grande atividade em mãos, essa grande responsabilidade. Mas também vimos que há outros meios de transporte, como o trem, ok? Como os aviões, não é isto? Observamos também. Diante dessa situação que a gente acabou de ver e de falar mais uma vez, entre eles nós vimos a bicicleta. A bicicleta ele é um meio de transporte, sim, né? A gente pode se deslocar facilmente com ela desde que saibamos pedalar, né? Utilizá-la de forma adequada. É um meio de transporte individual. E uma das coisas que eu quis mencionar com essa nova aula, a aula de hoje, é perguntar a vocês, em nossa cidade, há ciclovias? Vocês sabem do que se trata? Ciclovias? Ciclo de bicicleta, né? Então, assim, em nossa cidade, infelizmente, nós não temos. Agora, com o auge da pandemia, muitas pessoas, por inúmeras razões, entre elas até por uma questão de saúde, vem pedalando ainda mais, vem utilizando, né, as bicicletas, que é o meio de transporte, e com isso vem se ajudando praticamente para a sua saúde. É um meio de transporte que facilita, né, porque ele de repente não vai se deter a uma situação de congestionamento, né, diferentemente de carros e motos, que é o que ocorre, e as bicicletas, diferentemente dos transportes que utilizam gasolina, álcool, entre outros, não produz elementos que prejudicam o meio ambiente. Exatamente.
Quando a gente fala em transporte, sejam eles quais forem, a gente tem que lembrar que esses transportes precisam ser colocados alguns elementos dentro desses transportes, que eu estou falando da gasolina, o álcool, o etanol, enfim, produtos como estes, para que eles possam se movimentar, para que eles possam fazer o seu percurso, porque sem isso não há como eles transitar, né? Diferentemente a bicicleta, lógico, não há necessidade. O esforço quem faz é você que vai pedalar. Então, olha os benefícios que a bicicleta tem a nos oferecer. A gente pode circular com a bicicleta, é um transporte individual e que faz bem tanto para nós seres humanos, porque estamos exercitando, nos movimentando, como também não faz nenhum mal à natureza, não é maléfico à natureza, como também não é maléfico a gente, porque não polui o ambiente, não polui o ar que respiramos, ok? Muitas pessoas, em especial em cidades maiores, utilizam muito esse transporte para trabalhar, para estudar. Além de econômico, um transporte muito mais barato e facilita a vida de muita gente. Sabendo disso, da poluição que esses transportes causam, né? Essa poluição, ela é uma poluição que vai para o ar, porque ele elimina gases que são tóxicos e principalmente em épocas mais quentes essa poluição fica mais visível, nas grandes cidades principalmente. Algumas pessoas têm problemas respiratórios, então se tornam ainda mais vulneráveis a diversos tipos de doenças ou alergias, enfim. Sabendo também que esses mesmos transportes fazem entregas e levam essas mercadorias, agora vamos entender como seria a localização. Exatamente, a localização. Vejamos, o planeta Terra, como um todo, né? O nosso globo, existem vários continentes, não é isto? Então, só para exemplificar, supondo que nós faríamos uma viagem, certo? E essa viagem, nós sairíamos aqui do Brasil e iríamos para os Estados Unidos, ok? Para os Estados Unidos. Essa viagem, o que é que vocês me diriam? Essa viagem seria viável irmos de carro? Será que nós chegaríamos no tempo hábil se fôssemos de carro? Ou de bicicleta, motocicleta ou avião? Entendem agora? O que eu quero dizer é o seguinte: para fazer certos deslocamentos, para que a gente possa ir de uma cidade a outra ou de um país ao outro, precisamos saber que tipo de transporte vai facilitar a nossa vida até chegar a este determinado lugar. Como o Tia citou aqui um exemplo, do Brasil para os Estados Unidos, com certeza, sem sombra de dúvidas, o avião vai ser o melhor transporte a nos levar, a nos facilitar essa viagem. Se fôssemos de carro, até poderíamos, mas sabemos que seria uma viagem longa demais, com muitos dias à frente e cansativo, muito cansativo. Fora que perderíamos um grande tempo até chegarmos lá. Em média, não tenho certeza, mas essa viagem feita de avião, por exemplo, algumas pessoas que já tiveram a oportunidade de ir, me disseram que levam cerca de 8 a 12 horas para poder chegar até este país que eu acabo de citar. Tá, gente? Então, vejamos, olha a distância, mesmo sendo feita de avião. O que dirá se fosse um transporte terrestre? O quanto nós iríamos sentir as dificuldades, a demora, enfim, tudo isso, né? Por exemplo, outro exemplo. Nós sabemos que nós temos o Rio Amazonas, o Rio São Francisco, são rios que mais se destacam, não só apenas eles, existem inúmeros,
Mas eu falo dos dois porque eu acho que sua mente acaba acendendo para eles. Então, vejam, as pessoas que moram à beira desse rio, né? Eles terão que ter transporte. Eles precisam, né? Então, esse transporte para poder fazer um deslocamento dentro do rio, para fazer esse percurso dentro do rio, qual seria esse transporte que eles utilizariam? O que é que vocês acham? Se estamos falando dentro do rio, se estamos falando um percurso que é necessário passar por alguns trechos onde haverá água, é necessário uma embarcação. Tanto ela pode ser de grande porte, médio ou pequeno. Isso vai depender da localização onde a pessoa, o indivíduo mora. Porque muitas vezes esse rio não tem profundidade suficiente, então precisa de uma embarcação menor. Uma embarcação maior iria encalhar, então não poderia fazer essa transição, né? Esse deslocamento de por vias legais, de forma, vamos dizer assim, de forma rápida, de forma, vamos dizer, confiável, ok? Então, gente, para cada um desses lugares que eu acabo de falar, para cada lugar para onde a gente for e que é necessário transportes, a gente tem que analisar, tem que observar que, dependendo do nosso deslocamento, vai ser necessário algum transporte adequado, né? Porque se estamos falando de um rio, se estamos falando de um passeio no oceano, no mar, então precisa-se de embarcações. Se a gente está falando de se deslocar de um país para o outro, necessariamente estamos falando de um transporte aéreo, o avião, não é isto? Se estamos falando sair da minha casa para eu ir na sua, ok? Se você mora aqui em Bom Conselho, eu posso ir de bicicleta, ou então eu posso ir de carro, de moto. Então, tem várias opções. Tudo isso vai depender de onde estou, da localização que eu me encontro, para poder fazer esse deslocamento. Tudo bem? Entenderam até aí? Eu quis acrescentar essas informações, até porque era necessário colocá-las na última aula e te acabou não acrescentando. Então, eu estou aproveitando essa oportunidade. Em relação às atividades, eu irei mandar uma, sim, de acordo com justamente essa informação que nós acabamos de trocar, para que vocês saibam que tipo de transporte se adequa aonde você poderia estar localizado, ou então aonde tal pessoa vai estar localizada, tudo bem? Então, vamos fechar por aqui com a nossa aula, certo? Eu agradeço desde já a sua participação. Qualquer dúvida você me pergunta no privado. Se quiser também pode me ligar. Tudo certo? Então, é isso, tá, gente? Ficamos por hoje. Por hoje é só. Então, até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Beijo no coração de cada um. Tchauzinho!